Boa noite a todos. Bom, esse encontro de hoje, né, como eu fiz com as outras turmas, eu vou apresentar aqui a resolução e a discussão da atividade que eu coloquei para vocês, tá? Que completa a primeira unidade. Em particular, eu não ainda acessei as respostas de vocês, tá? Eu estou terminando de corrigir as de geometria euclidiana, mas estou bem pertinho. Já já eu vou iniciar, né, as correções aqui. Que eu lembre, eu acho que nessa turma não teve, não lembro assim de ter recebido e-mails em relação a algumas das perguntas, tá? Mas de toda forma eu vou divulgar, né, as perguntas que tiveram uma certa polêmica de forma geral, né, não particularizando nenhuma turma, apesar de ter mencionado, né, que sei lá, não tive lembrança dessa, né, no caso. E depois a gente vai fazer a discussão, iniciar essa segunda parte. Tá? É uma parte bem pequena, é técnica, é um sistema formal, né, bem curto, onde em 2 aulas eu já consigo concluir. Essencialmente, não, eu vou tirar a dúvida da terceira, ela foi uma das polêmicas, inclusive. Isso aqui, esse conteúdo que vocês estão vendo aí é quase que um tópico, comparado a outra unidade. Tá? Então, eu acho que 2 aulas já dá para a gente discutir tudo, demonstrando inclusive, né, os teoremas aqui. E a gente vai fazer só uma atividade. Né? Esses exercícios são bem curtos, né, são poucos, e a gente vai terminar, né, pelo menos com calma, como eu já venho falando, né, para vocês. Pois bem, então isso é o que a gente vai fazer hoje, tá? Então vamos aqui em relação à atividade. Vamos logo para as polêmicas, tá? Bom, essa questão 3, né, que inclusive acho que foi o Ryan que colocou a mensagem aí. Deixa eu só conferir aqui. Isso, ele fala, foi o Ryan mesmo. Ele colocou que estava com dúvida se a ideia era de Kaplansky, de fato era circular ou não. Então, aqui, vamos fazer a leitura aqui rápido, né? Aqui, quando eu comecei a escrever, eu percebi, né, quando eu cheguei aqui, né, na escrita, eu percebi que estava mudando o sentido da pergunta que eu queria. Né? Então, na verdade, o asterisco, né, está aqui embaixo. Eu vou fazer a leitura. Quantas maneiras, realizando 4 encontros por semana, pode-se ter em dias não consecutivos? Né? Essa, ainda faltou também a interrogação aqui, mas essa era a pergunta, né? De quantas maneiras, né, realizando 4 encontros por semana, eu posso organizar a minha semana, sei lá, um curso, vou colocar os dois casos, né? Mas aqui ele não amarra em uma semana, porque o texto, né, ao pé da letra, ele coloca aqui como uma taxa, né? Ele coloca 4 encontros por semana, mas não numa semana só. Então, teoricamente, essa pergunta seria para várias semanas, sei lá, pelo menos mais do que uma. Mas eu vou, assim, se pelas polêmicas que geraram, né, se o aluno restringe a resposta, eu não vejo problema. Mas, assim, eu vou dar o panorama geral. Então, sim, questão 3. Né? Então, assim, alguns e-mails que eu recebi, né, algumas mensagens que eu tive acesso, teve um momento que eu não tive mais como acessar,
mas alguns estavam relatando que estava dando respostas esquisitas. E a ideia é a seguinte, né? Bom, se a gente pensar em mais de uma semana, então ele entra no segundo lema de Kaplansky, né? E a gente sabe que numa semana a gente tem 7 dias, né? E dos 7 dias eu quero ver os conjuntos com 4 elementos não consecutivos. E a quantidade de maneiras para contar essa coisa usando esses dois parâmetros é da seguinte maneira, né? A função g, 7, 4, né? E na nossa contagem vai ficar assim, né? A diferença vai ficar uma combinação 3, 4 a 4. Não, calma, eu não estou dizendo que... Eu estou dizendo assim, né? Se a gente... O texto, ele tem essa ideia, pelo menos como ele não amarra uma semana, né? Então, ele fala como se fosse uma taxa, né? Por semana. Mas, repito, né? Quem fez em uma semana, eu não considerei incorreto, tá? Eu só estou colocando os dois, nos dois casos. Daí, se a gente for abrir aqui essa combinação, a gente vai ver que tem algo incoerente, né? E essa incoerência é a seguinte, né? Deixa eu mostrar aqui como é que vai ficar. Vai ficar 3 fatorial, 4 fatorial e menos 1 fatorial. Que até o momento, né? Aqui que está a coisa estranha, né? A gente não está trabalhando com fatorial, né, com elemento não sendo natural. Tá, aí tá, a gente vai ver mais na frente, inclusive nessa unidade, vai justificar o que, que acontece com esses fatoriais esquisitos, né? Com essas combinações aqui esquisitas. Tá, aí, beleza. Ah, a conta deu esquisito. Por que, que deu esquisito, né? Então, vamos só ver aqui. Eu tenho aqui domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, onde esses dois aqui são consecutivos. Tá, vamos arrumar uma maneira, né? Vamos ver se a gente consegue uma maneira, pelo menos, de organizar 4 dias não consecutivos, né? Onde eu não posso ter, não posso marcar o domingo e o sábado simultaneamente, por exemplo. Então vamos marcar, suponha, sei lá, vamos marcar o domingo, aí a segunda não pode, né? Aí marca na terça, a quarta não pode, marca na quinta, sexta não pode. Aí eu vou precisar marcar o sábado, mas o sábado eu não posso, porque ele é na sequência com o domingo, né? Então a resposta é, a gente não pode ter, não existe nenhuma maneira, né, se for um curso prolongado. Agora, se for um curso em uma única semana, aí a gente tem condições, porque domingo e sábado já não são mais em sequência, né? Que entra no primeiro lema de Kaplansky. E, fazendo aqui a conta pelo primeiro lema, isso aqui é a combinação, é a diferença mais um, né? Primeiro termo aqui da combinação, e aqui repete. E a gente sabe que a combinação de 4, 4 a 4, é uma só. Ou seja, só tem uma maneira se for só em uma semana. Tá? Então, essa é a resposta, né? No circular não é possível, no circular que eu digo, considerando domingo e sábado consecutivos, não existe possibilidade, né, para essa organização, né? E se for em uma única semana, só tem uma maneira, que é a que está apresentada aqui. Tá? Então, essa seria a ideia. Quem respondeu um dos dois, né, eu vou considerar. Quem respondeu os dois é a resposta completa, né, o panorama geral. Mas essa era a ideia. Ok. Outra questão também que gerou uma certa polêmica foi a questão 2. E, assim, né, depois alguns alunos me trouxeram outras informações, né, alguns alunos estudaram
essa ideia dos números primos por fora e, né, acabou gerando mais dúvidas do que o que a gente já tinha de certeza, né, pelo que a gente viu em aulas. Que lá eu pedia simplesmente isso, né, é o φ de 79. E 79 ele é um número primo, né, na, na aula de exercícios a gente viu que isso aqui me dá 78, né? E a gente viu pelo material que é baseado no livro do Morgado, né, que lá ele não, pelo menos eu não me lembro, né, eu não parei para olhar isso, que eu também fiquei de olhar isso, né, mas lá, assim, alguns alunos já vieram me falar com a ideia de coprimos, né, e eles estavam falando isso, se a gente pensar bem, né, 79 é primo, tá, ele vai ser primo em relação aos demais, né, então, assim, mudou a partir da fala deles, mudou um pouco esse cenário, né? Porque aqui, pelo menos, o texto que a gente vem acompanhando, a gente estava contando o número de primos do um até aquele cara. Aí, por exemplo, eu fui fazer o do 6 só para averiguar, né? Inclusive, eu estava explicando, fui dar esse exemplo e realmente aqui aparece um resultado esquisito. Porque a gente sabe que do um até o 6 tem o 2, tem o 3 e tem o 5, né? Esse era o contexto do texto que a gente estava estudando, né? Que foi, repito, né? De onde eu tirei. Então era para dar 3 aqui. Né? Que a gente viu que para números primos essa fórmula não estava funcionando, né? E se a gente fizer a conta aqui, 6 é 2 vezes 3, né? Ou seja, está aqui os dois fatores primos. E aplicando aqui a fórmula de Euler, né? Vai ficar 1 menos 1 meio. E aqui vai ficar 1 menos 1 terço. Tá, então aqui fica 6, essa diferença dá 1 meio, essa diferença dá 2 terços, né, e essa divisão aqui, com, no caso, o 6 e o 3, né, foram os elementos que sobraram aqui nessa simplificação, isso aqui vai dar 2, né, mas são 3, ó. Aí, né, começou a aparecer outras ideias, questão de coprimos, aí eu buguei, porque no texto que eu tirei, né, não tinha essa relação entre coprimos, né, digamos assim. Aí a decisão que eu tomei foi, não, então deixa, eu não vou anular, mas também vou avaliar esse novo contexto. Então eu fiquei de estudar e ver a melhor maneira de corrigir a de vocês. Lógico que quem respondeu baseado no que a gente viu em aula, né, eu vou ter que considerar correto, porque até então é o contexto válido, digamos assim. Não é que essas informações estejam erradas, mas é porque elas se relativizaram, né? Entrou outras questões aqui. Mas, enfim, o feedback dessa depois eu trago para vocês, tá? Muito bem. Essas duas foram as questões que trouxeram uma certa polêmica. As outras estão tranquilas, né? Então, vamos aqui às que não deram nenhum problema, pelo menos até então. Então, a questão 1 pede para determinar do 1 ao 1000 quantos são os divisíveis exatamente por 2, exatamente dois desses três números aqui. Então, aqui entra o princípio da inclusão e exclusão, que a gente pode usar aquelas funçõezinhas A ou B, né? Que no caso vai ser a funçãozinha A, ou então a gente pode fazer de forma intuitiva, né? Que é, eu vou abrir aqui três conjuntos, onde em cada conjunto desse eu vou colocar os respectivos divisores, né?
Então, divisores do 3, divisores do 5 e do 7, né, que são os três elementos que estão envolvidos lá na questão. E o nosso universo, né, ele vai do 1 até o 1000. Ou seja, e eu quero os elementos que estão exatamente em dois desses, né? Ou seja, é essa galera aqui que eu estou rachurando, né? Esse pedaço aqui está nos dois, né? Essa galera que está aqui está nos dois. Quem está nessa parte aqui também está nesses dois, né? Então, o que, que a gente quer contar é essa parte que eu acabei de pintar. Exatamente. Pronto. Deixa eu comentar aqui também, né, antes de continuar essa, né? O Ryan colocou que a 2 fez o feed 80. Então, essa é a ideia. Essa é uma ideia super interessante, pensando no contexto anterior. Porque se esse número é irregular, não tem 78 primos do 1 até o 79. Mas se eu fizer com 80, aí eu vou contar todos os primos que tem do 1 até o 79, que é o primo que vem antes. Porém, com essas informações que me foram passadas, o contexto ficou relativamente diferente, né? Inclusive com esse fito 6 aqui também, né? Ficou no ar. O que, que significa esse 2? Né? Bom, ficou esquisito isso, né? Porque o 2 e o 3 eles são primos, mas eles são fatores do 6. Então, pensando qual primo, né, como sendo dois números que, sei lá, o MDC dá sempre um, então esses dois caras aqui, o MDC com 6 não pode ser um, né? Quer dizer, já mudou pelo menos um pouco da ideia. Mas enfim, é o que eu disse, né? Eu vou aqui vou avaliar essa questão a fundo, assim, como está no meu texto, né? E essa informação nova que me falaram e depois eu vejo como é que eu pondero na hora de corrigir. Muito bem. Aí voltando aqui para essa ideia, né? Repito aqui, a gente quer contar quantos elementos tem nessa parte pintada. Então, isso aqui a gente vai pegar o número de elementos da interseção dos divisores de 3 e de 5, mais os de 3 com os de 7, mais os de 5 com os de 7. E depois retirar 3 vezes essa interseção aqui do meio. Cada interseção 2 a 2 dessa que eu coloco, eu estou contando indiretamente essa interseção 3 a 3. Né? Como eu não quero nenhuma delas, então eu tenho que retirar as 3. Né? Então, vezes aqui. E isso que eu estou escrevendo, a gente já sabe que essa aqui é a nossa função, o A2, né? Ou seja, dos 3 são os que estão exatamente em 2. Tá. Aí, agora aqui eu vou deixar meio que indicado, né? Mas assim, aqui a ideia é pegar o maior inteiro, a função maior inteiro. Né? Aqui eu tenho 1000 elementos. E aqui eu vou dividir por 15, né? Que são os múltiplos simultaneamente de 3 e 5. Aí segue a ideia. A ideia agora é simples, né? 1000 aqui por 21. Aqui é 1000 por 35. Menos 3 vezes 1000 por 105. Que é o produto aqui dos três. E acabou, né? Essa é a ideia da primeira questão.
questão, eu lembro que essa questão eu acredito que fiz em uma das turmas, não lembro qual exatamente. E é, Professor, foi, pode falar. licença. Utilizando aquela fórmula, também dava certo? Assim, o senhor vai considerar também nessa primeira questão? A do A, usando o Aquela SC2, fórmula dos, que usa o somatório, é do somatório, eu acho. o dos A's, né? Esse Azinho aqui. É, Não tem problema não, também funciona, né? Aqui eu eu coloquei eu cheguei no dessa, resultado, eu acho. uhum. Aqui eu fiz dessa forma intuitiva, né? Porque quando tem poucos conjuntos, aí dá para fazer assim, né? Quando tem, se eu inserisse aqui mais um, aí já não dava para visualizar, quer dizer, né? Aí Beleza. mais tranquilo, sem problema nenhum, tá? Aqui o Valeu. que eu mostro aqui é um caminho, né? Essas que deram polêmica, aqui eu mostrei os dois, né? Aqui assim não tem uma ideia muito intuitiva para essa dois, né? Mas aqui sim, eu mostrei um caminho, mas pode ser outro, sem problema. Tranquilo. Ok, então, deixa eu ver. Sim, voltando aqui para a 4, né? Então, a 4, a ideia, uma das ideias da 4 é a gente, usando esses dois movimentos, né? O movimento de subida em diagonal ou de descida em diagonal, a gente encontra um caminho, né? Saindo do 00 até o ponto 86, e depois ver quantas permutações, né? Que a gente sabe que quando encontra um caminho, os outros caminhos é a permutação desse caminho encontrado. Por exemplo, se eu precisar usar 5 subidas e 3 descidas, aí eu posso fazer isso de várias maneiras, né? Eu posso, sei lá, subir 2 vezes, descer uma vez, e, sei lá, vai alternando aí da maneira que achar melhor até chegar no ponto, né? Então, esse problema acaba recaindo numa permutação, né? A gente já viu isso. Sendo um pouco mais direto, aqui a gente sabe o seguinte, né? Que a soma das subidas e descidas tem que dar a coordenada x. A razão disso é porque tanto na subida como na descida, sempre eu estou adicionando uma unidade, ou seja, ele sempre está indo para a direita, né? E no deslocamento ele vai se deslocar 8 vezes, ou seja, quando eu aplico essa função várias vezes, e essa também, no fim das contas, tem que dar 8 movimentos, né? Essa é a quantidade de movimentos totais. E o 6 é a diferença, né? Que eu vou ficar subindo e descendo, né? E no fim das contas, a variação dessas subidas e descidas tem que dar 6. Então, nós sabemos que isso aqui acontece, né? Tá, já sendo direto, né, um sistema simples, isso aqui vai dar 7 e 1, tá? De fato, a soma dá 8 e a diferença dá 6, né? Então, o problema, ele se encerra, né? Eu tenho 8 movimentos necessários, né? É o que a coordenada x me dá. Desses 8, 7 vão ser de subida e um vai ser de descida, né? Aí, permutar essas subidas e descidas vai me dar todos os movimentos possíveis. Então, isso aqui vai dar 8 fatorial sobre 7 fatorial, né? Que vai dar 8 possibilidades. E é só isso a questão. E a questão 5 ele quer o número mínimo de pessoas escolhidas aleatoriamente para se obter de maneira garantida, né, 4 pessoas nascidas no mesmo mês. Então, isso aqui entra no uma das maneiras, né, mais interessantes e diretas de fazer, usando o princípio das gavetas, né, e aqui as gavetas
serão os meses. A gente fez uma bem parecida com essa, inclusive com mais pessoas, né, para estar num determinado mês. Então, supondo que eu chamo várias pessoas, né, e todas elas ocupam 3 meses, 3 em cada mês, quer dizer, né? Então isso aqui vai dar no total de 36, né? Na primeira fileira vai ter 12, né? Cada um num mês, né? Completando aniversário respectivamente no mês. Aqui eu vou ter 36, né? Quando eu chamar mais uma pessoa, aí ela vai ter que estar, pelo princípio das gavetas, em um desses meses aqui, né? Então, sei lá, vou botar aqui. Então, eu preciso de 37. Né? Então, se eu chamo aleatoriamente 37 pessoas, é garantido que 4 dessas 37 vão ter nascido num determinado mês. E acabou. Essa era a ideia das questões da prova, da atividade. Né? Tranquilo, né? Fora aquelas, essas outras eu acho que não tem nenhum problema. Diga aí, Ronaldo. Sim, o resultado da 1. O resultado da... Ah, sim, o resultado da 1 é porque eu não coloquei, eu coloquei só assim, tá? No caso aqui é dividir, né? Pegar o menor inteiro de cada um desses e depois fazer essas operações básicas. Aqui eu não botei o resultado propriamente dito, não. Muito bem, então, a partir de agora, se ninguém tiver nenhuma pergunta a fazer sobre a avaliação, tá? Assim, sobre alguma questão, eu vou iniciar a segunda unidade. Podemos iniciar a segunda parte? Ninguém tem nenhuma pergunta, né, em relação à avaliação, né? Ok. Bom, essa segunda unidade, aqui são algumas propriedades em cima dos coeficientes binomiais, né? Então, certas coisas que a gente... muitas coisas não, mas algumas coisas que a gente falou nessa primeira unidade, que a gente percebia, né, que tinha um certo nexo, mas não conseguia enxergar o porquê, algumas delas vão ser justificadas aqui nessa segunda parte, tá? Então, tudo começa com essa ideia do coeficiente binomial, né? Que o coeficiente binomial nada mais é do que um número gerado pela mesma expressão da combinação, que a gente já conhece, tá? Então, esse número binomial aqui, né, ou coeficiente binomial, NK, eu vou chamar simplesmente assim, nada mais é do que a combinação NKK, né, e a fórmula a gente já conhece também. Então, tem muitas propriedades, né, em cima desses números. Eles não chegam a ser mágicos, assim como o número de ouro, né, e a sequência de Fibonacci, mas ele tem uma grande importância de forma geral, né, uma contribuição muito forte para esses assuntos que envolvem contagem, né, de maneira geral. Não só, né, mas fortemente nessa parte. E o triângulo de Pascal, né, ele é um triângulo onde a enésima linha é dada por isso aqui. Então, eu vou mostrar para vocês como é que ele é
construído, tá? Então, o triângulo de Pascal, escrevendo como coeficientes binomiais, é construído da seguinte maneira. Ali eu tinha colocado a enésima linha, né? Então, a linha que eu vou chamar de linha zero só tem um elemento, né? Que é esse aqui. A linha 1, ele é formado por esses dois. Na verdade, a linha 1, né? A linha 2 é essa daqui. Então, aqui já tem uma construção, né, que a gente já consegue enxergar um padrão, que é a linha começa com um número zero, né? O número binomial n0, ou lendo como uma combinação, a combinação de n0 a 0, e essa linha vai terminar quando for iguais, esses dois números. Se os números forem iguais, aí termina a minha linha. Então, esse é o triângulo de Pascal. Aí, muitas propriedades, na verdade, os teoremas são baseados nesse triângulo. Se a gente for aplicar a expressão que a gente conhece para gerar cada número desse, né, porque a combinação é um número. Cada combinação que a gente faz vai me resultar num número. Então, eu vou gerar o seguinte triângulo numérico. Né? Essa combinação aqui dá 1. Então, aqui dá 1 e 1. Né? Eu vou escrever aqui as respectivas combinações. Aqui vai ser 1, 3, 3 e 1, e assim segue. Tá? Aqui eu não coloquei a linha, né, onde o primeiro elemento é 4, né? No caso, a quinta linha, que é representado pelo 4, mas ela possui esses elementos, né, e assim segue. Aí a enésima linha aqui vai ser 1, aqui vai ser n, aí o próximo já não dá, né, tem que ficar em função dos termos, quer dizer, aí já fica, né, denso aqui, para não ficar tão denso, eu vou escrever simplesmente assim, tá? Então essa é a ideia do triângulo. Não sei se vocês já viram isso alguma vez na vida de vocês. Isso é um conteúdo assim que é visto superficialmente no ensino médio, né? Mas assim, né, nem todos têm acesso a essa informação, né? Aí é por razões independentes. Muito bem. Mas, de certa forma, eu não estou perguntando isso para dar ele de maneira superficial, tá? Eu vou explicar como se não tivesse sido visto, tá? Por ninguém. Tá, então vamos aqui à primeira proposição, que se chama a relação de Stiefel, e ele diz o seguinte, a soma dessas duas combinações vai dar essa. Escrevendo como números coeficientes binomiais, né, a proposição diz o seguinte, diz que nk somado com nk mais 1 vai ser n mais 1k mais 1. Tá, então, primeiro, eu quero dizer para vocês o que significa isso aqui na prática, né, antes da gente pensar no caminho de demonstração, né, para isso. Então, vamos procurar dois elementos que obedeçam a essa soma daqui. Ou seja, aqui é o mesmo n. O que significa? São dois caras da mesma linha, né? Esses dois caras aqui são da mesma linha. Então, por exemplo, aqui, ó, 2 e 2 são idênticos, e os Ks aqui, né, na verdade, os elementos aqui de baixo, de cada coeficiente, um deles tem que ser uma unidade a mais do que o outro, né?
que no caso, por exemplo, está aqui o 2 e 1, ou seja, esses dois caras aqui obedecem a essa regra. Então, deixa eu só escrever aqui, por exemplo, né, 2, 1 e 2, 2, né? Então, meu N está sendo 2, meu K está sendo 1. Aqui no K mais 1 vai ser 2. Aí o que, que ele diz, né? Que essa soma dá N mais 1, ou seja, dá o cara da linha de baixo, né? No caso, o N está sendo 2 mais 1, vai dar 3. E esse carinha aqui, ó. Ou seja, se eu somo o coeficiente 1, 2, 2, 1, desculpe, mais o coeficiente 2, 2, isso tem que dar o coeficiente 3, 2. Olhando aqui no triângulo, se eu somo esses dois aqui, ele tem que dar esse aqui, né? Ou seja, ele está dizendo, como ele não está especificando para quem, então isso vale para todo mundo. Aí vamos ver aqui na prática se isso funciona. Então aqui eu tenho um, né? Ou seja, não tenho ninguém para somar. Aqui eu tenho, né? Um está do lado do outro, né? E ele obedece essa regrinha aqui, né? Quando eu escrevo como coeficiente, aqui são os seus respectivos valores. E 1 mais 1, né? Tem que dar o elemento abaixo desse, né? Que no caso é 2. Aí no caso 1 mais 2 dá 3, né? 2 mais 1 também dá 3. Aí 1 mais 3 dá 4. 3 mais 3 dá 6. Né? 3 mais 1 dá 4. Quer dizer, todo o meu triângulo, né, ele obedece essa regra de Stiefel. Né? A soma de dois elementos é o cara que está abaixo do elemento à minha direita. Né? Então, com isso, eu posso gerar, se eu quiser, no caso, quem vai ser a minha próxima linha. Né? Por essa relação de Stiefel, né, vai ser 1 aqui, está até em outra cor mesmo. Aí 1 mais 4 aqui é 5, né? 4 mais 6 aqui é 10, 10 também, 6 e 1. Né? Se essa relação é válida, dado uma linha, eu sei quem é a próxima linha. Tá? E assim segue, tá? Todo mundo visualizou, né, a ideia dessa relação de Stiefel, né, que basta somar. Tá, mas como é uma proposição, né, a gente tem que provar. E como é que a gente vai provar isso? Bom, pelo fato de a gente estar estudando geometria euclidiana, que foi, eu botei outro valor, deixa eu ver aqui. Ah, é 5, é verdade. Obrigado. Aqui eu botei 6. E a gente, pelo menos em geometria, a gente lá, a coisa é meio que amarrado, né? O que é dado é o que você pode usar. Aqui, o que é dado? Até o momento é que a expressão do meu coeficiente ela é dado, né? Ela é a expressão da combinação. Então, é isso que a gente vai aplicar. Bom, então, esse primeiro aqui, eu vou abrir esses dois e a gente vai ver, né? A gente vai manipular essa soma e vai ver se a gente consegue chegar nesse coeficiente, tá? Essa é a ideia da demonstração. Simples e direto. Então, abrindo esse coeficiente binomial, a gente vai ver que isso é n fatorial sobre k fatorial, n menos k fatorial. Então, esse número é esse aqui. Abrindo o meu segundo coeficiente, vai ficar bem semelhante, né? Sendo que vai ter algumas alterações, né? Que vai ficar k mais 1 fatorial e n menos k mais 1 fatorial. Bom, agora, para mexer nisso, a gente tem que observar algumas propriedades, né? Algumas coisas que acontecem no fatorial. E uma delas é a seguinte. Perceba que aqui eu tenho k fatorial e aqui eu tenho k mais 1 fatorial. Qual é a minha ideia? É ou deixar os dois como sendo k fatorial ou os dois como sendo k mais 1 fatorial.
é mais fácil deixar como sendo k mais 1 fatorial. Por quê? Porque se eu tenho k fatorial e multiplicar por k mais 1, isso aqui vai virar k mais 1 fatorial. E como é que eu faço isso? Bom, se basta eu multiplicar, então eu vou multiplicar aqui por k mais 1. Mas se eu fizer simplesmente isso, eu estou alterando essa fração. Para não alterar, eu multiplico em cima também. Então, com isso, aqui vai dar k mais 1 fatorial e aqui k mais 1 fatorial. Ou seja, eu já consegui a igualdade de um dos termos dos denominadores, né? Aí depois o segundo trabalho vai ser mexer com isso e com isso, né? Mas aí vamos por partes, né? Vamos primeiro ajeitar essa parte que eu mexi aqui. Tá, então, aqui vai ficar... Aqui eu vou só repetir, tá? K mais 1, N fatorial, sobre... Aqui vai ser K mais 1 fatorial, e aqui N menos K fatorial. Mais... Aqui vai ser N fatorial, aqui praticamente não fez nada, né? Porque a gente não mexeu aqui. Tá, então, primeiro passo, a gente concluiu, né? Aí, repetindo, agora tem que mexer com isso. Ó. Aí, vamos só fazer algumas observações. Primeiro, esses dois elementos, no caso, o n menos k e o n menos k mais 1, a diferença de um para outro é uma unidade. Ou seja, eles dois têm o mesmo comportamento do k e do k mais 1. Basta eu multiplicar por um único termo só, como eu fiz aqui, para que um se transforme no outro. Ou, né, não sei qual vai se transformar em quem. Então, o que foi que a gente fez? A gente pegou o termo menor e transformou no maior. Aqui a gente vai fazer a mesma coisa, tá? A gente vai procurar o menor e transformar no maior. Aí a pergunta chave, né, para a gente resolver agora esse problema é, se eu tenho n menos k e n menos k mais 1, quem é o maior dos dois? Né? Esse é maior ou esse é maior? O que vocês acham? Isso. N menos K é maior. Por quê? Porque aqui eu estou tirando mais, né? O que eu estou subtraindo aqui é maior do que o que eu estou subtraindo aqui. Consequentemente, esse cara é maior. E se esse cara aqui é maior, né, basta multiplicar ele no menor. Então, é isso que eu vou fazer. Eu vou multiplicar esse fatorial aqui por n menos k e eu vou multiplicar aqui também no numerador, n menos k. Muito bem. Com isso, a gente vai ficar com a seguinte informação. Aqui por hora vai ficar assim mesmo, né? K mais 1 vezes n fatorial. Aqui K mais 1 fatorial. N menos K fatorial. Agora aqui que a gente vai mexer. Aqui no numerador eu vou deixar só o produto. E aqui embaixo, né, esse vezes esse vai dar esse fatorial, porque esse cara é uma unidade a mais do que esse aqui. Então vai ficar K mais 1 fatorial, N menos K fatorial. Ok. Conseguimos igualar os dois denominadores. Consequentemente, a gente vai poder somar os numeradores. Então, vamos fazer isso. Então, meu denominador, vou só copiar ele aqui, né? Vai ficar K mais 1, N menos K. E nos numeradores, dá para perceber que o N fatorial é um termo comum. Consequentemente, eu vou colocar ele em evidência, tá?
N fatorial, vou colocar ele em evidência aqui. Aí quem foi que sobrou, né? Deixa eu só ajeitar aqui. Sobrou K mais 1 mais N menos K. Ok. O que vai acontecer aqui? K menos K é zero. Então ficou N mais 1 vezes N fatorial. E nós sabemos que N mais 1 vezes N fatorial é N mais 1 fatorial. Sobre K mais 1 fatorial, N menos K fatorial. Característica, isso aqui já está com cara de combinação, né? Não sei se é a combinação que a gente está almejando. Como é que a gente verifica isso, né? Tem algumas maneiras. Esse menos esse. Se der esse, então ele é uma combinação. Ou se eu somar esses dois, se der o de cima, eles também são uma combinação. E de fato, né? Se eu faço n menos k somado com k mais 1, esses casos vão se cancelar, né? Vai ficar exatamente n mais 1. Ou seja, esse termo que está aqui, ele nada mais é do que o número binomial n mais 1, k mais 1. Então, o que foi que a gente fez? Abrimos esses dois, né? Fizemos aqui algumas operações e vimos, e a gente conseguiu observar que dá isso daqui. Ou seja, essa relação de Stiefel, de fato, ela é verdadeira, né, aqui no Triângulo de Pascal. Né? Então, está provado aí a primeira proposição. Vamos agora para a segunda. Esse texto, essa parte do texto, de fato, ele é um sistema formal propriamente dito, né? Aqui já entra coisas que a gente vai usar de maneira mais efetiva, né? Por exemplo, se vocês forem ver FMC, né, lá também vê uma teoria usando essas combinações. Né? Então, quer dizer, é uma teoria, eu vou falar útil, mas não querendo dizer que geometria é inútil. Mas o que eu estou querendo dizer é que a disciplina de geometria, né, ela é para treinar isso que a gente está fazendo, tá? Ela é só um exemplo, né, de um sistema. Tá, então vamos para a segunda. Segunda proposição, que é a definição de combinação complementar. As combinações escritas dessa forma, né, são idênticas. Né? Essa é o que diz a segunda proposição. Então, se eu tenho combinação de N a P, é a mesma coisa da combinação de N menos P a N menos P. Tá? Aí vamos olhar algumas características, né, dessa combinação aí em particular. Então, a proposição 2 diz que todo número da forma NP é igual a N menos P. Aí, primeira razão, né? Voltando, como eu falei, né? Olhando primeiro ao lado da praticidade. Se eu somo esses dois, dá N, dá o de cima. Então, todos os números binomiais ou coeficientes binomiais que isso acontecem, eles são sempre idênticos. Vamos olhar aqui para o triângulo e deixa eu mostrar essa relação para vocês. Por exemplo, aqui é 3, 1. Aqui é 3, 2, né? 1, se eu somar com 2, dá 3. Logo,
pela segunda proposição, eles são idênticos. Se a gente for olhar o resultado deles, o valor desses dois aqui é esses dois aqui. Ó. De fato, ó, são idênticos. Aí, esses dois aqui também, ó. Se eu somar um com dois, não, aqui já não vale. Já não vale. E de fato dá diferente, ó. Mas se eu somar, por exemplo, esse aqui, ó, 0 somado com 2 dá 2, ó. Então esses dois aqui são idênticos, né? Que de fato são esses dois aqui. Aí, por exemplo, na linha de baixo, esse carinha aqui é o que fica debaixo desse, né? Então esse carinha aqui é o, vou botar aqui, é o carinha 4,1. Aí esse aqui é 4,2, esse aqui é o 4,3. Então, se a gente observar 1 somado com 3, dá 4, né? Dá o de cima. Logo, os dois são iguais, tá? Essa é a ideia da segunda proposição, tá? Outra coisa, esses dois aqui, por exemplo. Esse aqui é o número 5, aí aqui é 012, né? E esse é 53. Se eu somo 2 com 3, dá o de cima que é 5, né? Então, de fato, os dois são idênticos. Então, quer dizer, o triângulo ele é formado, né? Essa é outra propriedade muito forte, né? E muito presente, né? Dentro do triângulo de Pascal. E a demonstração dele é muito simples, mas muito simples mesmo. Tá? Inclusive, vou aproveitar até esse espaço aqui. A demonstração disso aqui, né, segue como a da anterior. Eu vou abrir esses números. Então, esse número, esse coeficiente aqui, ele é isso aqui, né? N menos P fatorial. E se eu for abrir esse, né? Então, é N fatorial. O de baixo, N menos P fatorial. E a diferença, né? Que vai dar P fatorial. E de fato, né? Se a gente olhar os denominadores aqui, só trocaram a ordem. Mas são idênticos, tá? Então, também está provado, né? Aqui seria a demonstração do segundo teorema. Muito simples, né? A ideia. Tá. Agora a gente vai para a terceira característica, né? Ou a terceira afirmação em cima do triângulo, que é esse teorema 1. Tem textos que não começam por esse teorema e tem textos que começam por esse teorema. A maneira mais entendível é não seguindo esse que eu coloquei para vocês, tá? Como seria? Então, tem livros que primeiro demonstram o binômio de Newton e aquele teorema 1 acaba sendo a consequência dele. E, de fato, né, é bem simples, entre aspas. Essa ideia do binômio é bem simples. Então, o que eu vou fazer? Primeiro, eu vou provar o teorema 5. E, ao provar o teorema 5, eu, indiretamente, esse ponto 2 acaba abraçando ele já, né, de forma indireta. Aí, né, quando a gente chegar aqui no teorema 4, praticamente vai ter terminado esse documento, né, a discussão do documento. Aí depois a gente volta para o 1. Tá? Então, nesse momento eu vou demonstrar o teorema 5. E o teorema 5, ele diz o seguinte: se eu pego dois termos elevado a n, isso aqui vai ser a soma, essa soma que eu vou escrever, tá? Peraí que faltou só uma coisa.
Então, isso é o que diz o binômio, que chamamos de binômio de Newton. Mas, olhando na prática, né, a ideia intuitiva é o seguinte, né? Eu tenho, isso aqui é uma combinação, então eu tenho N maneiras, ou, desculpe, essa combinação de maneiras de eu tendo N, sei lá, vou chamar gaveta, mas é só para ajudar aqui didaticamente, né? Não é bem gaveta. Eu tenho N gavetas, eu vou escolher K delas e dessas K, eu vou retirar os As. E todas elas têm o A e tem o X. Então, deixa eu só exibir aqui mais um passo aqui, que é para o entendimento dessa construção, tá? Que, de fato, é a ideia intuitiva da demonstração. Então, a ideia é assim, esse x mais a gente vai repetir n vezes, né? Essa é a ideia da potenciação, né? Potenciação é isso, eu tenho essa base, que é essa soma, está se repetindo n vezes, então x mais a, né? Eu vou escrever aqui algumas vezes, e na verdade ele vai se repetir n, tá? Eu vou escrever aqui porque eu vou precisar fazer uns riscos aqui, tá? Tá aqui. Suponha que tudo isso aqui né, na verdade é isso, é n vezes, né? Cada parcela dessa, né, que eu comentei como se fosse uma gaveta, está se repetindo n vezes. Aí qual é a ideia, né? A ideia é a seguinte: imagine que eu vou escolher K desses aqui. Dos N's, eu vou escolher K. Vou escolher K, né, dessas gavetas aqui. Vamos chamar cada um desses de uma gaveta, tá? Que é só para a gente entender melhor a ideia. Consequentemente, esse que vai sobrar aqui vai ser N menos K. Aí, esses casos aqui, eu vou retirar só os As. Eu vou fazer assim, ó, eu vou pegar esse A, vou multiplicar por esse A, né? Porque aqui, depois de repetir isso aqui N vezes, qual é o próximo passo? É multiplicar todos por todos, né? Então, são inúmeros produtos, né? Na verdade, não são inúmeros produtos, mas são vários produtos que a gente vai fazer e eu vou só arrumar uma maneira de fazer esses produtos aqui, tá? Então, eu vou pegar desses Ks escolhidos, eu vou pegar, né, de cada gaveta dessa, eu vou escolher só os As e vou multiplicar só os As. Então, vai ser esse A vezes esse A, vezes esse A aqui, e isso vai se repetir até o final, tá? Então, dos K primeiros, que é K primeiros não, dos K escolhidos, eu vou pegar só os As. Do resto, eu vou pegar só o X. Então, dessas parcelas aqui restantes, eu vou pegar esse X, vou multiplicar por outro X, né? E isso vai acontecer até esse último aqui. Tá? Tá. Essa parcela aqui que eu coloquei em vermelho, né? Que são os As escolhidos, vão dar A elevado a K. Porque eu escolhi os As de cada gaveta e fiz o produto de todos eles. Já os x restantes, né, das gavetas restantes, vai me dar x elevado a n menos k. Aí vem a pergunta. Aqui, pelo que vocês estão vendo, né, que eu estou exibindo, eu estou escolhendo os as dos k primeiros. Mas eu posso não necessariamente escolher os k primeiros. De quantas maneiras eu posso escolher
K desses As dos N, né? Indiretamente, considerando esse daqui como se fosse a primeira gaveta, segunda gaveta, terceira gaveta, né? Venho comentando, né? Aqui a gaveta de ordem K, esse aqui vai ser a de ordem K mais um, e aqui vai ser a última, que vai ser a Nésima. Ou seja, eu quero escolher K desses. Os K escolhidos eu retiro só os As. Então, pergunta, dos N conjuntos, de quantas maneiras eu posso escolher K deles? Não sei se deu para entender a pergunta. Mas, enfim, não sei se vocês se deu para perceber, né? Na verdade, não é bem isso, tá? Veja só, eu vou repetir a pergunta, né? A ideia da pergunta. A ideia da pergunta é assim: os conjuntos que no caso eu escolher a partir de agora, deles eu só vou retirar os As. Simplesmente. Eu sei que em cada um deles tem A e tem X, mas eu só vou retirar o A. Então, eu tenho N disponíveis e eu quero simplesmente escolher K deles. De quantas maneiras eu posso escolher isso? Bom, então aqui a gente está querendo uma sequência, né? Entre aspas, né? Na verdade são os conjuntos. Porque se eu escolho a gaveta 1 e 2, é a mesma coisa de escolher a gaveta 2 e 1. A gente não conta nessa ordem. Não faz essa contagem da ordem. Então aqui eu estou procurando conjuntos. Então eu tenho N conjuntos disponíveis e quero escolher K. Isso acaba sendo a definição de combinação, exatamente. Então, a escolha desses As para formar esses produtos é a combinação de NKK. A soma de todas as possibilidades vai dar exatamente o que o nosso binômio faz. O que o nosso binômio faz indiretamente é isso. São todas as possibilidades desses produtos, né? Então, essa soma, onde, onde eu faço variar meu K, né? Ou seja, eu vou pegar a possibilidade onde eu vou escolher zero dos As, nenhum A, ou seja, vai ser todos os X, né? Variando, no caso, o meu K vai variar de 1 até N, né? Aqui, o binômio é a soma de todas essas possibilidades. Então, essa é a ideia da demonstração, tá? Indiretamente exibir, né, a construção, né, essa construção acaba gerando essa expressão. E só para a gente fazer mais alguns comentários um pouco mais pertinentes, né, se a gente pega x mais a quarta, por exemplo, então isso aqui vai ser 4, 0, né, a elevado a 0, né, sempre o expoente aqui é o número que aparece aqui embaixo, vezes x elevado a 4, né, seguindo a ideia aqui da nossa expressão, né, então aqui vai ficar 4, 1, a elevado a 1, x elevado a 3, mais 4, 2, a elevado a 2, x elevado a 2, a elevado a 3, x elevado a 1, por fim, né, a gente tem essa última parcela aqui. Aí, nós sabemos, né, que todos esses coeficientes estão no triângulo de Pascal. E a gente sabe o valor deles, né? Então, aqui vai ser 1, esse vai ser 4, esse vai ser 6, 4 e 1.
Então, aí, o que eu quero dizer, né? Assim, né? Por que eu estou escrevendo isso aqui? Eu sei que isso aqui é o desenvolvimento, né? Se a gente fizer esse processo aqui sair multiplicando, vai dar exatamente isso que a gente está fazendo aqui. Mas aí, no caso, a gente está querendo observar o lado combinatório da coisa, tá? E o lado combinatório é o seguinte. Imagine que eu vou escolher zero As, né? Então, eu tenho essa estrutura aqui, que é x mais A, 4 vezes. X mais A, x mais A e x mais A. Bom, quantas possibilidades eu tenho na escolha de nenhum A? Bom, se eu não escolho nenhum A, me resta uma possibilidade só para escolher os 4x. Por isso que aqui é 1, tá? Por que aqui é 4, por exemplo? Porque eu quero escolher um único A. Como aqui eu tenho 4 parcelas, digamos assim, ou 4 gavetas, eu tenho 4 possibilidades para escolher um A. Eu posso escolher o A daqui, ou daqui, ou daqui, ou daqui, né? Eu tenho 4 possibilidades. De quantas maneiras eu posso escolher dois As? Aí eu já tenho 6 possibilidades. Por quê? Porque eu posso escolher os 2 primeiros As, é a primeira possibilidade. Pode ser esse com esse, né? A segunda possibilidade. Pode ser esse com esse, a terceira possibilidade. Ou esse com esse é a quarta possibilidade, esse com esse é a quinta possibilidade, né? E os dois últimos a sexta possibilidade. Como é que eu posso escolher 3 As, né? Então pode ser os 3 primeiros, primeira possibilidade, pode ser esses dois com o último, segunda possibilidade, pode ser o primeiro com esses dois, terceira possibilidade, pode ser os 3 últimos, a quarta possibilidade. Ou seja, os produtos que a gente faz aqui no binômio, né, ele tem um lado combinatório termo a termo. Tá? Se a gente for considerar, né, a quantidade de maneiras de escolha de um dos termos, né, esse coeficiente que aparece, ele está me falando o número de maneiras que eu posso escolher aquela quantidade. Né? Considerando que aqui é como se fossem as nossas gavetas. Né? Eu tenho 4 gavetas idênticas, né? Ou seja, 4 gavetas que têm essa soma dentro dela. Então, essa é a ideia do teorema. Tá? A prova é essa, né? Exibindo esse lado combinatório. E, de fato, é essa expressão, né, que é gerada. Muito bem. Aí, qual é a ideia do Teorema 1? O Teorema 1, que chama Teorema das Linhas, diz assim, se eu pego qualquer linha do triângulo e se eu somar, né, se eu somar aqui os elementos do termo da linha, equivale a 2 elevado a n. Tá, aí deixa eu mostrar essa ideia. Eu sei que está bem poluído o nosso triângulo, mas eu acho que dá para exibir aqui. Tá? Deixa eu só apagar algumas coisas aqui. Essa ideia do binômio de Newton, deu para entender? Deu para entender razoavelmente? Não deu para entender? Ok. É um lado assim que, né, quando se comentam dele, né, não se fala muito. Mas é muito interessante essa ideia do combinatório, né, do binômio. Sim, então, voltando à ideia do teorema 1, né, a gente falou de duas proposições, agora está falando do primeiro teorema. O primeiro teorema diz o seguinte, a soma de qualquer linha é 2 elevado ao termo que representa a linha. Né? Então, esse elemento aqui, ele é da linha que a gente considera como linha zero. Né? E a gente sabe
que o 1 nada mais é do que 2 elevado a zero, né? Ou seja, essa aqui seria a soma mais trivial, né? A soma desses dois elementos, né? Somar 1 mais 1 dá 2. Quem representa essa linha é o 1, né? Que é o termo aqui superior de cada coeficiente binomial. Então, isso aqui, 2 elevado a 1, tá? Se eu somar esses três aqui, vai dar 4, que é 2 ao quadrado, né? 2 ao quadrado é a soma desses três. Se eu somar esses quatro elementos, né, eu tenho 1 mais 3 dá 4, 4 mais 3 dá 7, com mais 1 dá 8, né? E 8 é 2 a terceira. Então, isso que eu estou escrevendo é o que diz o teorema das linhas, tá? Se eu somo todos os termos de uma linha, ele nada mais é do que 2, né, elevado ao número que representa o termo da linha. Então, por exemplo, essa aqui, 2 a quarta, né? Se eu somar 1 mais 4 dá 5, 4 mais 1 dá 5 também, né? Então, a soma dá 10, com mais 6 dá 16, que é 2 a quarta, tá? Então, vai seguir dessa maneira, tá? Consequentemente, na enésima, é 2 elevado a n. Tá. Aí, como a gente já provou o teorema 5, a demonstração do teorema 1 é um caso particular desse teorema 5. Então, teorema 1 diz o seguinte, né? Que se eu somo os termos da enésima linha, né? Que é n0 mais n1 mais n2, isso aqui dá 2 elevado a n. Tá, e como é que a gente prova isso, né? Bom, basta fazer o seguinte, eu vou pegar 2 elevado a n, nada mais é do que 1 mais 1 elevado a n. Aí recai aqui no binômio de Newton, né? Então vai ficar aqui n de zero, né? 1 elevado a zero, 1 elevado a n, n1 é 1 elevado a 1, 1 elevado a n menos 1, e isso vai seguir até nn, 1 elevado a n, 1 elevado a 1, zero. Tá. Aí o que a gente observa, né? Não sei se vocês já estão conseguindo enxergar, mas esses produtos aqui com os uns, vai dar tudo 1. E o que vai sobrar aqui nada mais é do que a soma dos termos da linha, né? Então, esse aqui é o primeiro termo da linha, esse aqui é o segundo termo da linha, né? Até o último termo da linha. E vai ser nada mais é do que 2 elevado a n, né? Ou seja, está provado, né? Nada mais é do que está dito aí no teorema 1. Deu para entender a ideia desse teorema? De fato, né? A velocidade dele foi em função do teorema 5, né? Esse teorema 5 ele foi bem pertinente nesse sentido, né? Tá. Aí aqui tem um exemplo que é justamente para usar uma aplicação aqui do teorema das linhas. E né, vamos desenvolver essa ideia aqui, tá? Então ele diz assim:
no exemplo 1, a soma de I vezes a combinação N e I, e variando de 1 até N, isso aqui vai ser N vezes 2 elevado a N menos 1. Ok. Então, esse somatório, né, tem que dar essa parcela aqui. Então, vamos desenvolver esse somatório, né, e aplicar o teorema 1 e mostrar que, de fato, né, essa soma dá isso aqui. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é reescrever aqui, escrever essa combinação como um número, um coeficiente binomial. Lembrando que você pode deixar como combinação ou como coeficiente, tanto faz, tá? Aí é questão de preferência. Então, isso aqui vai ficar, essa é a escrita, né? Abrindo essa fórmula, a gente vai ter isso aqui. Ok. Aí, qual é o próximo passo, né? Como aqui está sendo multiplicado, né, todos os termos, os coeficientes estão sendo multiplicados aqui por esse fator que é variável, então a melhor coisa que a gente faz é tentar cancelar e mexer aqui na nossa expressão, tá? Então, é o que a gente vai fazer aqui. Aqui, se a gente cancelar, né, deixa eu só escrever aqui. Né, eu mudei essa escrita aqui, né? Coloquei ele vezes o antecessor dele fatorial. Então, aqui eu vou poder cancelar, né? Então, vamos cancelar aqui. Então, a gente vai ficar com isso aqui. Tá, mas aí aqui apareceu um problema, né? E o problema é o seguinte, a soma desses dois aqui não dá o de cima. Consequentemente, isso aqui a gente não pode escrever como um coeficiente só. Mas aí, vamos ver, né, quem tem que ser esse cara daqui de cima. Então, se eu somo n menos i mais i menos 1, vai dar n menos 1. Ou seja, aqui em cima tem que ser n menos 1, né, para a gente poder transformar num número, um coeficiente binomial. Aí como é que a gente faz isso, né? Eu vou fazer essa mesma ideia que eu fiz aqui com esse i, né? Eu vou escrever esse n fatorial como n vezes n menos 1 fatorial. Aí eu vou poder, né, escrever como um número binomial só. Então a gente vai ficar com isso aqui. N vezes n menos 1 fatorial. Aqui vai ficar i menos 1 fatorial e n menos i fatorial. Né? Então, essas três parcelas aqui, eu posso escrever como um número binomial. Ok, então, esse n, ele acaba sendo constante, né? Porque ele não está mais em função do i. Significa que para cada i que eu substituir aqui, esse n vai aparecer. Ou seja, se ele aparece em todos os termos, eu posso colocar ele em evidência. Então, eu vou tirar ele do somatório, tá? Então, isso aqui vai ficar n vezes o somatório.
E o número que sobrou, né, é esse número aqui. É o n menos 1 e menos 1. Então, vamos olhar, observar alguns detalhes. Primeiro detalhe, o i varia de 1 a n. Quando eu substituir o i por 1 aqui, isso aqui vai ser zero. Então, ele vai variar. Ele vai variar de n menos 1, 0 a 0, se eu for falar na linguagem de combinação, até n menos 1 a n menos 1. Né? Deixa eu escrever isso que eu estou falando. Então, isso aqui vai ser n, que multiplica n menos 1, 0, mais n menos 1, n menos 1. Então, essa soma aqui, ele acaba entrando no teorema das linhas. Não sei se vocês estão conseguindo enxergar, né? Então, aqui é do N0, né, até o NN, e essa aqui é do N menos 1, 0, né, até o N menos 1, N menos 1. Ou seja, o N menos 1 está no lugar do N aqui. O que isso significa? Que essa soma aqui é 2 elevado a N menos 1. Não sei se todo mundo consegue enxergar isso que eu acabei de falar. Então, isso aqui vai ser... Isso vai ser... Essa soma aqui vai dar 2 elevado a N menos 1. Que era justamente onde ele queria que a gente chegasse, tá? Então, de fato, está aprovado também esse exemplo, né? Que o exemplo ele pedia para a gente mostrar isso. Ok. Tá, então... Eu acho que dá para a gente ficar por aqui. Na próxima aula, deixa eu ver aqui, a gente vai falar do teorema das colunas, né? Que o teorema das colunas é se a gente somar esses termos assim, né? Eu pego essa coluna aqui, sei lá, quem, sei lá, pega esses três aqui, por exemplo, 1 mais 3 dá 4, com mais 6 dá 10, né? Dá esse daqui. Deixa eu só ver aqui, 2 mais 3 dá... já não dá. Não, desculpa, é 1 mais 2 mais 3, né? Esse aqui dá 6, que é esse cara daqui, né? Ou seja, é o que está à direita e abaixo, né? Aqui um pouco em diagonal, digamos assim. Então, essa é a ideia do teorema das colunas, que eu acho melhor a gente falar dele na próxima aula. Que a demonstração dele, se eu começar, talvez passe um pouquinho do horário. Aí, né, só dizendo o que vai ficar faltando. Tem algumas aplicações aqui. O teorema das diagonais praticamente é uma reescrita do teorema das colunas. Tá? E na próxima aula eu vou dizer por quê. Na verdade, só dando esse spoiler logo, a gente sabe que os números combinatórios, né, tem alguns que são idênticos. Então, se eu escrevo um número assim, aí cai do teorema das colunas. E se eu escrevo assim, eu caio nas diagonais. É uma coisa dessa natureza, tá? Mas os dois são análogos, assim, são praticamente a mesma coisa. Aí depois tem esse teorema 4, né, que vai me dar um suporte, uma reescrita. E a reescrita no sentido de vai me mostrar outros casos que a gente vai poder calcular, não sendo só para os naturais, né? Ele já permite a extensão, mas sem se preocupar com seus significados, tá? E praticamente vai acabar, né? Porque aí tem só algumas informações adicionais aqui ao binômio, né? Aí acabou. Essa contagem recursiva não vai entrar, eu botei o tópico aqui, mas não escrevi nada.
que é justamente onde entra a parte de FMC, né? Você dominando tudo isso que eu falei, você vai aplicar esse processo recursivo. Posso comentar, mas né, aqui não entra propriamente dito, é opcional. E depois a gente vai para os exercícios, quer dizer, estamos bem perto de concluir, né, o que eu planejei para passar para vocês. Tá ok? Então, eu vou tirar aqui da gravação, né? Quem quiser fazer alguma pergunta vai poder ficar mais à vontade. Quem visualizou todas as ideias